Pô, Valerinha, você vai ler? Valerinha vai ler pra gente. Deixa eu colocar aqui mais virado pra cá. É o papo? É. Não, tá tranquilo. Pode começar. Pode começar assim. Desidério, porém, Oi? Eu quero saber a página que está. Página. É 200 e... Aqui também tá 205, Carmen, mas aqui varia muito pela edição, entendeu? Então, tá bom, obrigado. É o capítulo 23. Tá. É desidério, porém transformado, assim que começa o parágrafo. Tá, então o meu tá certo aqui. Tá Pensei que certinho? eu tinha Então tá. perdido a Tá bom. certinho. Obrigado. Não. Desidério, porém, transtornado pelos argumentos que lhe anunciavam separação, brandou impossível. Impossível. Elisa não partirá dos meus braços, não me abandonará, não a deixarei. Inúteis, Desidério, quaisquer protestos nossos contra as forças da vida. As leis de Deus se cumprirão. Elisa sustenta-se em você, mas igualmente ama a filha, e sabendo-se irremediavelmente afastada da ternura filial, inconscientemente aspirará à morte, e há de tê-la mais depressa, depois que se certificou das atitudes menos felizes de Cefa. Com toda certeza, a pobrezinha se deterá no pensamento da desencarnação, supondo-se no rumo direto de sua companhia. No entanto, verificar-se-á o imprevisto. A morte vai situá-la em polo oposto ao seu. Ela não tem a sua estrutura mental, nem a sua disposição para demorar-se nesses sítios. Ressentida hoje contra o gêmeo, amanhã saberá absolvê-lo e patrociná-lo, acomodando-se com os mensageiros da vida maior, através da oração. Apesar do temperamento irritadiço que lhe conhecemos, não odeia ninguém e nunca demonstrou vocação para a vingança. Desidéria abaixou-se para o solo, agarrou a cabeça entre as mãos e desfez-se a prantear com maior desespero. Perdoe, meu amigo, perdoe a nós todos, incluindo Caio em sua compaixão. Nunca, nunca. Sou eu quem reconhece as injustiças que perpetramos contra você. Sou eu quem lhe observa a nobreza de coração. Revele-me e ouça. Agradeço o seu devotamento à mulher que eu não soube fazer feliz, e a ternura pela filha, qual a você se transformou em abnegado zelador. Por tudo isso, peço-lhe ainda para que estenda até nós os seus carrascos, as vibrações de sua piedade e de sua simpatia. Ah, Fantine, Fantine, rugiu o interlocutor, como a guerreasse para não se render à emoção. Por que me tenta assim uma conciliação impossível? Que razões para tanto empenho em modificar-me? Desidério, no mundo físico, trabalhamos particularmente com a matéria pesada e transfiguramos pedras, metais, glebas, fontes. Aqui, na espiritualidade, lidamos, de modo especial, com as forças do espírito e renovamos almas e consciências, a começar de nós mesmos. Atenda-me. Lembre-se de que Elisa possui muitos amigos para requisitá-la aos planos superiores, como esteve a sua querida Evelina. Por amor de Evelina, que você guarda na memória a afeição de um gênio tutelar, não quererá você sublimar atitudes principiando pelo perdão que imploramos e carecemos? Evelina, Evelina, minha filha, suspirou desventurada em lágrimas copiosas. Não, não, não posso imiscuí-la em nossa conversação. Evelina deve habitar a casa dos anjos. Eu que padeça no inferno, acalentado por mim mesmo. Eu que me debato no lameiro que mereci, mas que a felicidade abençoe minha filha nos céus. E se ela própria vier um dia ao seu encontro para advogar nossa causa, amparar-nos, rogar a sua misericórdia de credor para nós outros, os seus devedores? Desidério esforçava-se para falar, rompendo a barreira da dor que lhe compuria o âmago da alma. No entanto, compassivo assistente espiritual da instituição,
Veio até os dois para notificar-lhes o inesperado. Fim da crise violenta de angústia, caíra Elisa em funda prostração ante a ruptura de delicado vaso cerebral, prenunciando-se-lhe a desencarnação para breves horas. Esqueceram-se ambos para o socorro preciso. Muito bem. O Fantini já estava sabendo que a Elisa iria desencarnar, né? Já tinha sido avisado dele daqui a não naquele momento, mas iria ver essa desencarnação, até porque ele já estava sabendo do planejamento, que a Elisa teria que nascer como filho do Caio, filho do Caio Serra, né? A Elisa não, a Elisa nasceu como filho do Caio. Então, assim, é um processo complexo aqui, mas, assim, esse trabalho do Fantini, ele mostra, assim, que seria um processo de um profundo tratamento e autocura de um espírito que errou, né? Ele tentou matar o Desidério, não matou porque era ruim de mira, mas quem acerta é o Amâncio, mas ele achava que tinha matado. Ele não viu o Amâncio atirando, ele achou que ele tinha matado. Ele se arrependeu, ele começou já na reencarnação dele, ainda quando estava encarnado, todo o processo de arrependimento. Esse processo vai se desdobrando. Quando ele conhece a Evelina, logo no começo do livro, a gente vê que ele está interessado em leituras espiritualistas. Ele começa a fazer essas leituras, porque ele está assim, tentando entender todo esse processo. A matéria já não é para ele mais, digamos assim, uma fonte de consolo. Ele trabalhou muito, tentou esquecer o que tinha acontecido, ele carregou isso com ele, isso foi meio que produzindo uma transformação. Aí a gente vê o mecanismo da dor produzida pelo sentimento de culpa, produzindo isso. Bom, ele recebe muita ajuda espiritual. Não precisa que ele vá para o umbral, porque ele já tinha estabelecido para ele um mecanismo de autorreparação, digamos assim, de tentativa de se melhorar. Então, vejam como é a coisa. Ele fez um umbral dele também na Terra. De certa forma, ele fez. Ficou remoendo a dor. Aí a gente observa que não é uma, tipo assim, não é uma equação matemática. O indivíduo fez isso, vai acontecer aquilo. Ele fez, não. Depende muito de como você está se preparando para modificar, transformar tudo que você fez. O que seria melhor para ele? Ficar lá no umbral, sofrendo e para quê? Se ele já tinha o reconhecimento que ele estava errado, ele queria, no fundo, ele queria, na verdade, reparar, se redimir, reparar o seu equívoco. Então, o que acontece? Observe como é que funciona a misericórdia divina. Ele é levado para o hospital da espiritualidade, preparado para esse processo, para fazer exatamente o que ele está fazendo agora. Então, todo o mecanismo em si, de consequências kármicas, a gente deve levar sempre em conta que ele busca o melhor para a criatura, não uma justiça simples assim, olho por olho, dente por dente. Fez isso, vai sofrer aquilo. Não, não é assim. É olho por olho, dente por dente, no sentido de que todo o mecanismo em si tem uma consequência, mas não é exatamente dessa forma que a gente imagina. Não é assim que funciona, porque toda justiça tem também. Ela caminha sempre junto com a misericórdia e a compaixão. O plano divino, né? O plano divino é sempre assim. Kardec, eu sempre falo isso, cara. Você pega lá o capítulo 2 da Gênesis, você vai ver Kardec falando dos atributos da natureza divina. Ele vai colocando, né? Deus é único, é soberanamente inteligente. Vai botando, só que quando ele chega, ele vai botando 8. Ele coloca 8 frases, com 8 atributos. Só que quando ele, numa das frases, ele coloca assim: Deus é soberanamente justo e bom. Você vai, mas peraí, ele está colocando 2 qualidades, porque justiça e bondade não é exatamente a mesma coisa. Elas são semelhadas, mas não é a mesma coisa. No entanto, ele coloca Deus é soberanamente. Por que ele coloca? Por que Kardec teve esse insight de colocar Deus é soberanamente justo e bom na mesma frase? Ele poderia ter colocado Deus é soberanamente justo, depois embaixo colocava assim: Deus é soberanamente bom. Parece que ele está dizendo para a gente assim: olha, essas duas coisas estão amarradas do ponto de vista da justiça divina. Porque nós ficamos muito preocupados que qual é a punição que vai ter fulano que fez isso, qual a punição de fulano que vai ter aquilo, ou qual a punição que eu sofrerei por ter agido dessa ou daquela forma. Só que do ponto de vista da divindade não é assim. Eu estava pensando nisso agora. Às vezes a gente está comentando assim, parece que tem dores que vem tudo uma hora atrás. Você passa uma vida naquele mar de tranquilidade, de repente
É porque ali ele já te prepara, que aquele momento você já está suficientemente Forte, né? preparado para passar por aquelas dores Já que tem a você bagagem pra tem. isso. E às vezes as menores vêm antes para preparar para É, esse para momento. essas maiores. E o Zé estava falando, me lembrou também a questão das leis, né? Quando ele lá no Livro dos Espíritos, ele explica as leis, a lei é de justiça, amor e caridade. Né? E ele vem colocando os três aspectos caminhando juntos. É a misericórdia divina, né? É amor em movimento e em funcionamento. Eles não querem o nosso mal pelo mal. Eu produzir mal, vai ter que passar mal para poder Só para resolver. satisfazer Não, a ele é justiça, amor. né? Ele é amor. Então, ele quer que a gente aproveite, que a gente melhore. Às vezes, as coisas vêm com dificuldade porque nós criamos dificuldade. Mas a lei é de amor. E a gente vai vendo uma coisa interessante aqui no Fantini, e é um aprendizado para todos nós, tá? Profundo aprendizado para todos nós. Ele está conversando com o Desidério, observe que aqui está acontecendo uma transformação. A gente não está percebendo, na verdade, bem isso, mas tem uma transformação em andamento. Ele é parecido com a situação de Alfredo e Paulo. Alfredo, no livro dos Mensageiros, que eu já falei com vocês, Paulo era o caluniador, que ficou em região umbralina. Alfredo, ele sofreu muito, porque ele expulsou a esposa dele de casa, né, tirou os filhos dela, por uma calúnia feita pelo Paulo, que era um amigo dele. Aliás, esses livros aqui, dos amigos aqui, é um troço sério, né? Um troço sério. Só gente boa. Só a gente boa. Esse Paulo, ele calunia ele, destrói a família dele, e ele fica sabendo no final. E o Paulo pede perdão a ele no final, quando está morrendo, e ele não perdoa. O Alfredo fica desesperado, enlouquecido com aquilo. Ele sofre muito e tal, vai se recuperar, e no final ele está administrando um posto de socorro na espiritualidade, o Alfredo. Ele vai buscar o Paulo lá numa região umbralina, densa, cavernas mesmo. Paulo está totalmente dementado, por conta, ele fica vendo as vítimas, que ele não foi só a esposa do Alfredo, foram várias famílias que ele era meio, sei lá por que ele fazia isso, mas ele tinha prazer em fazer essas calúnias, né, essas difamações, assim, levar as pessoas à tragédia. Aliás, isso não espanta, porque a gente vê pessoas que fazem o mal pelo mal, né? Mas ele fazia isso. E aí o Alfredo tira ele, começa a ajudá-lo, começa a visitá-lo, coloca ele lá num local dentro da instituição separada, porque ele não tinha nem condição de ficar junto com os outros. Começa a visitá-lo. No começo ele faz isso por uma obrigação que ele sente, porque ele não deu o perdão no momento final dele, não perdoou. E ele também não deu a chance da esposa dele, o Alfredo, não deu a chance da esposa dele de se defender, de explicar toda a verdade, né? Ele já foi julgando e acreditando em tudo que o outro falou. Então, ele também foi, obviamente, responsável também. Foi uma vítima, mas também foi responsável. E ele começa a tratar o Paulo como, mais ou menos como o Fantini está fazendo com o Desidério. Mas o que acontece com Alfredo e Paulo? Cara, é uma coisa maravilhosa. Isso aí é uma coisa que eu aconselho vocês a lerem de novo esse caso, tá? Lá nos Mensageiros. Ele começa com o amor-comportamento, ele se obriga a fazer isso, e depois ele começa a ver Paulo como um amigo, e daqui a pouco começa a ver Paulo como um irmão. Paulo continua ainda dementado, mas menos dementado um pouco. É ele que está naquele posto de socorro. Cara, é lindo essa passagem. Trabalho, mas ele não consegue. Tem alguma coisinha naquele. Cara, ele vai vencendo isso, cara. Daqui a pouco ele vê como um irmão, cara. E o que o Fantini está fazendo aqui é um trabalho, assim, meio que de alguém que está arrependido. Daqui a pouco ele vai ver Desidério como alguém que ele, apesar ele tentou matar Desidério, ele agora vê como alguém que precisa se reparar diante de Desidério. Ainda é doloroso para ele ter que ouvir todas as acusações, mas é menos doloroso do que era no passado. Daqui a pouco ele vai ver Desidério como um irmão que ele precisa muito ajudar, como um filho rebelde que você tem, que de repente está meio revoltado, você tem que ajudar, entendeu? É maravilhoso esse processo de transformação que está acontecendo com o Fantini, porque essa bagagem dele, que ele está adquirindo aqui, imagina só um espírito desse que consegue passar por esse processo, consegue superar toda essa vergonha que ele sentia dele mesmo pelo que ele fez, e transforma isso num mecanismo de auxílio daquele que ainda o tem como inimigo, até que ele o convença, que ele o ajude, e não é mais por uma questão só de se auto-perdoar, é porque ele começa a ter pelo outro um sentimento de compaixão muito, muito grande.
O que a gente está vendo com o Fantini aqui é um pouco daquilo que a gente viu acontecer com o Alfredo lá nos Mensageiros, cara. E é um processo que todos nós, em algum momento, vamos passar. Por isso que eu acho muito bacana essa série Nosso Lar, que ela vai nos colocando diante de situações que nós nos vemos dentro dela. É exatamente o que acontece com a gente. E a gente vê assim, poxa, mas eu não posso fazer. Você vê os mesmos personagens, as mesmas situações que o indivíduo. Vocês lembram aquela que o André Luiz, logo no Nosso Lar, ele encontra o. Como é que era o nome dele, cara? Aquele que o pai dele prejudicou, tomou tudo do pai dele, do pai desse rapaz. Não, do Silveira. Tomou tudo do Silveira, o pai dele, pai do André Luiz. Não perdoa a dívida. O cara era rico, o pai do André Luiz era rico. O Silveira devia lançar. Ele colocou o pai do Silveira na miséria. Aí o André Luiz já tá meio que se recuperando, né? Daquela soberba que ele tinha, aquele orgulho e tal de médico. Chega lá, você é médico, plano espiritual, não vai ser médico nada. Você vai limpar aí o vômito de espírito aqui na Câmara de Retificação. Depois você vai ser enfermeiro e olhe lá. Auxiliar de enfermagem, olhe lá e aos pouquinhos você vai, talvez, um dia ser médico. E o André Luiz já está numa fase ali que ele já entendeu o papel dele ali dentro, né? E aí ele vê o Silveira. O Silveira está vindo de uma excursão socorrista, onde eles foram trazer vários espíritos, não sei se vocês lembram, vão trazer vários espíritos do umbral para serem socorridos nas câmaras de retificação. Aí o André Luiz está conversando com um companheiro dele, eu não sei se é o Isis, eu não sei se é a enfermeira, agora estou na dúvida. Aí ele fala com ele assim, olha, aí o André Luiz fala, né, que ele estava envergonhado, que ele queria chegar a pedir desculpas para o Silveira, por tudo que foi feito. Mas ele não sabe. Ele falou, olha, se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade, não. Deus colocou vocês próximos aqui, o Silveira é muito ocupado. Daqui a pouco ele vai de novo, você não vai, o André Luiz vai ter o Silveira, achando que o Silveira dá uma lição nele, né, de moral. Pô, ele disse, não, minha brincadeira, abraçou o André Luiz. Não, o que vocês fizeram foi ótimo para mim, porque eu aprendi muita coisa, eu aprendi a perdoar, a ver um monte de coisa. Cara, o André Luiz ficou assim, embasbacado com aquilo, né? Então, a gente vê muitas situações, e eu vejo a vida, ou seja, Deus colocou aqueles dois juntos naquele momento. Não perca a oportunidade. É isso que a lição está nos passando. Se Deus colocou você junto com aquela pessoa para poder se reconciliar, não perca a oportunidade, porque a gente não sabe quando vai ter outra para poder fazer isso, né? Então, o André Luiz aproveitou essa oportunidade. O que ele está fazendo com isso? Falando para a gente, olha, aproveitem a oportunidade quando ela surge, né? Então, a gente toda hora, né, eu acho muito bacana do ponto de vista desse processo educativo para a gente, que a gente se vê o tempo todo projetado nesses personagens, nessas E o Silveira situações. fez aquilo que a gente estava falando, né? Ele utilizou aquela prova como forma de crescimento. Cresceu com aquilo. Cresceu. No próximo encontro, André Luiz e ele estavam anos juntos lá na frente. Lá na Era frente. esse socorrista já. E ele poderia, né, Paulinha, ter optado pelo ódio, pela remoendo. raiva, como o Desidério optou. Ficar remoendo aquilo e aprisionado naquilo. Porque a situação é parecida com a de Desidério, só que o Desidério tomou a decisão ao contrário. Não, vou ficar com raiva, vou ficar com ódio, vou me vingar. O Silveira não. O Silveira, ele pegou e usou aquilo como uma escada, né, para ele subir. 4.1 da nossa apostila. Toda passagem que lemos se volta para o esforço de Fantini de convencer Desidério a abrir mão do desejo de vingança e de aceitar que Elisa deverá deixar o corpo físico. Ele, né, já está preparando ele para isso. Obviamente, Desidério traz um forte condicionamento que impede de uma visão mais ampla de toda a questão, incluindo o porvir. Elisa precisa desencarnar, se recuperar no plano espiritual e reencarnar como filha de Caio Serpa. Inclusive, o Fantini fala também da Evelina, e o Desidério tem uma visão muito assim da Evelina como se ela estivesse no céu, vamos dizer assim, né? E que ele não fosse nem merecedor, ele se desmerece, né? Ele, digamos assim, entra num processo de menos-valia que ele vai criando para ele, desvalia, melhor dizendo, né? Uma desvalia, que não é a nossa condição de filhos de Deus. Não podemos nunca pensar assim, não mereço ser feliz, eu não mereço. Isso é uma coisa terrível. Isso não é amar a si mesmo, né? Claro que nós merecemos ser felizes. Óbvio que nós merecemos ser felizes. Né? Que é outro processo de aprisionamento, né? Sim. E aquele que entra também nesse processo da culpa, da Isso é autopunição, terrível, isso é terrível. Outra forma de estacionar. Né? E é difícil você tirar uma pessoa dessa condição quando ela entra nisso. Você quebrar esse círculo. Porque fica aquele processo de monoteísmo, né?
pessoa realimentando um sentimento de que eu não valho, eu não presto, eu não mereço ser feliz. Eu não mereço. Claro que merece ser feliz, gente. Deus não quer que a gente evolua sofrendo, não. Né? 4.2. É claro, o Desidério não tem essa informação e nem ele poderia recebê-la nesse momento. Ele não deseja largar a companhia de Elisa e nem abrir mão da vingança. Mas Fantine tem a tarefa de trabalhar para convencê-lo. Caso contrário, Desidério se manteria em condição de sofrimento, prejudicando a própria situação de Fantine pelo sentimento de culpa que este ainda guarda e impedindo todo o planejamento reencarnatório que prevê que ele será adotado em próxima reencarnação como filho de Amâncio e Brígida. Informação que ele também desconhece. Vocês lembram, né, que o Desidério vai ser filho adotivo do Amâncio, que o assassinou, e da Brígida, vai ser filho da Brígida, que era sua esposa nessa última reencarnação dele, antes dele ser assassinado. Né? Então, assim, o Fantine está trabalhando, mas aqui é o seguinte: há um sentimento de culpa, ele está trabalhando, mas ele também está criando um vínculo com o Desidério, um vínculo de amizade, que vai ser um vínculo de irmandade. Isso é inevitável. Ele acaba acontecendo quando você começa a trabalhar pelo próximo, não tem jeito. É algo que surge espontaneamente desse processo. Como vemos, não é uma tarefa fácil para Ernesto Fantine, mas ela é crucial para o sucesso de um planejamento amplo que envolve vários espíritos. Vocês lembram que o Desidério vai se casar com Vera. Desidério vai ser adotado pela... Desidério vai. Quando ele tiver Casar com Elisa. A Vera é a filha. Não, sim, a Elisa. A Elisa vai ser filha do Caio Serpa, ela vai crescer. Quando ela tiver já adulta, vai se casar com o Desidério. E o Desidério vai ser adotado pela Brígida e pelo Amâncio, que o assassinou. Então, observem que é um planejamento que envolve todos de novo num próximo ciclo. Mas se algum desses elos da corrente quebra, não é que vai impedir, porque, que nem a própria Paulinha falou, a situação que aconteceu no caso do Silveira. Ele optou por fazer um crescimento espiritual a partir de uma situação diversa, mas ele poderia ter optado por ficar com raiva, com ódio, e, digamos, passado vários anos, ele estaria em situação de grande sofrimento. No entanto, ele estava em situação de grande elevação, então a gente observa que mesmo nessas situações, essas circunstâncias acontecem. Claro que haveria a possibilidade, deu errado, fulano não quis encarnar, estragou tudo. Não é que estragou tudo. A solução ótima, vamos chamar de solução ótima, tem um conceito matemático aí que a gente chama de ótimo de Pareto, é quando você tem as chamadas soluções ótimas, né, quando você consegue o máximo resultado, mas aqui no caso, a solução ótima é a melhor solução possível que pode ser vislumbrada naquele momento. Ele já ir perdoando o Fantine. Você já pega todo mundo numa sexta só e já vai resolvendo tudo. Mas se ele não concordar, vai atrapalhar um pouco? Vai atrapalhar um pouco, mas cada um continua tendo seu livre-arbítrio e a possibilidade de seguir seu caminho. Né? Agora, ele vai se prejudicar bastante. O Fantine também não vai ficar parado a vida toda por causa dele. Vai seguir em frente, ele fez o que ele pôde. Aliás, o Desidério já foi objeto de duas tentativas de auxílio. A primeira logo depois da desencarnação, uma segunda depois também. E ele permanece firme nesse desejo de vingança, né? Como vemos, não é uma tarefa fácil para Ernesto Fantine, mas ela é crucial para o sucesso de um planejamento amplo que envolve vários espíritos. Importante não esquecer que Fantine não está em absoluto nesta tarefa. Nos é narrado em nossa mente, construímos uma imagem de Fantine lutando para se desincumbir de sua missão, mas em outros planos de consciência e de vida, espíritos elevados, é que não está só, tá, gente? Aqui Fantine não está só, em absoluto, nessa tarefa, tá? Porque, na verdade, assim, a gente parece estar vendo só o Fantine lutando para convencer o teimoso do Desidério. Mas não é só o Fantine. Porque... Deixa eu só terminar aqui, a gente vai explicar melhor. Construímos uma imagem, né, de Fantine lutando para se desincumbir de sua missão, mas em outros planos de consciência da vida, espíritos elevados observam tudo o que acontece, inclusive pela complexidade desse processo, e agirão sempre no sentido de providenciar o socorro para o sucesso dessa tarefa. Então, ele está ajudando ali o Desidério, tentando convencê-lo, tentando ajudá-lo, mas só que em outros planos, além de ter o próprio Ribas, digamos,
na colônia espiritual, a gente viu que o Ribas, para fazer o planejamento reencarnatório, disse que se dirigiu a outros espíritos, ainda mais elevados do que ele, para auxiliá-lo. Esses outros espíritos estão olhando tudo também, gente. Então, assim, quando a gente está fazendo a oração intercessória, a gente entende, não, tem trabalhadores do centro, tem falanges que vão levar auxílio a essas pessoas, mas em outros planos de vida e de consciência, outros espíritos estão olhando por isso também. Então, você tem vários planos, digamos assim, onde esse processo está sendo observado. E quanto mais a pessoa tem merecimentos, méritos, o quanto mais é importante que aquele talvez seja revisto, até o próprio, inclusive essa questão é importante a gente entender. Eu acho, aliás, até que nós tivemos uma situação dessa aqui, eu estava comentando isso mais aberto, uma revisão de um processo reencarnatório, de um caso que nós oramos muito aqui, que tudo indicava que não seria da maneira como aconteceu. E, aparentemente, houve uma revisão. Estou querendo dizer que o nosso pedido fez isso, mas estou dizendo assim, muitos centros, muitas pessoas pedindo, como nós já vimos isso acontecer no caso da Albina, vocês vão lembrar, naquele caso, se não me engano, Obreiros da Vida Eterna, se não estou enganado, que vem aquela equipe para resgatar 5 espíritos que estão desencarnando, aquele menininho fazendo a oração dele chega ao plano mais elevado, a Albina é revisto o caso dela, e ela recebe uma moratória ainda de continuar na Terra por um tempo, ainda até poder nascer a menina que seria esposa desse garoto. E eles fariam uma obra muito importante juntos. Vejam que a equipe veio para a desencarnação de Albina. E uma oração desencadeou uma revisão de um processo de desencarnação. Não que ela não fosse desencarnar, né? Não é claro que não é isso, né? Mas foi feita uma moratória. Então, a gente observa que muitas das vezes essas orações desencadeadas, uma oração que nós fazemos em casa, uma oração que fazemos no centro, uma oração intercessória, ela mexe com outros planos também, que vão avaliar esse caso. Então, nós temos o grupo específico da casa, falanges que trabalham realizando essas tarefas, mas nós temos outros espíritos que estão observando e vendo as possibilidades de se reverter algo, se isso não for prejudicar a pessoa, claro. Porque às vezes o que a gente está pedindo acaba seria prejudicial da forma como estamos pedindo. E aí os espíritos vão ver, vão analisar essa situação. Tá? Mas assim, nenhuma oração fica sem resposta. Eu sempre bato nessa tecla. Nenhuma oração fica sem resposta. Pode não ser aquilo que a gente não queria exatamente, queria de uma outra forma, um outro formato, de um outro jeitinho. A gente pode não estar vendo perfeitamente o que está acontecendo, mas ela está sendo respondida. Só que eu acho assim, cara, olha, o que a gente tem... Serenidade, exatamente. Às vezes está acontecendo isso e a gente não está vendo. Mas olha, eu vou dizer uma coisa a você, Valéria. Eu tenho recebido muito retorno extremamente positivo. Eu não gosto nem de ficar muito trazendo essas questões, até porque tem outros grupos também pedindo e tudo mais, mas é só para... daqui a pouco dá uma rasteira, fica mais humilde, mas eu só estou dizendo para a gente persistir no trabalho, porque eu mostrei para a Isabel já. Assim, os feedbacks que tem vindo, gente, é coisa assim que você fica, entendeu? Você começa, pelo amor de Deus, olha o tamanho dessa responsabilidade. Por isso que eu falo, que às vezes, quando chega segunda-feira, 5h30, eu já começo a preparar isso aqui. Já começo a me concentrar nesses nomes, porque eu sei que há um trabalho muito sério sendo feito pela espiritualidade, esse trabalho que é feito. Né? E as nossas orações na nossa casa, uma oração que a gente faça na nossa casa, tem uma força enorme também. Então, nenhuma oração fica sem resposta. Zé, deixa eu só fazer uma parte sobre essa questão da oração. Esse ano, o pessoal do trabalho da Comerg, né, recebeu uma mensagem falando da importância da gente fazer a prece para se preparar para o trabalho. Então, assim, eu vou ligar o computador, eu vou pegar as coisas para montar, para ligar o computador para preparar a reunião. Comece fazendo prece. Não espera a prece no encontro que vai acontecer, não. Quando a gente está se preparando para realizar, a gente começar a sintonia. Porque às vezes a espiritualidade quer falar com a gente, mas a gente está tão na correria que a gente chega na tarefa corrido, pensamento voando. Até conseguir estabelecer a sintonia. Né? Vocês lembram lá, acho que é no Missionários, que tem aquele caso dos 6 médiuns
que estão na casa espírita e eles conseguem a muito custo que uma senhorinha Uma pessoa seja só. o intermediário da E nenhum deles da estava tarefa preparado. que tinha feito naquela noite. Os 6 foram lá, estavam presentes, mas espiritualmente não estavam preparados Não para se a realização prepararam. da tarefa. Então, se a gente está fazendo essas tarefas do jeito que a gente está fazendo, você imagina no dia que a gente começar a fazer com preparação, né? Que a gente se dedicar verdadeiramente, olha, eu vou conseguir parar um pouquinho antes, vou conseguir centrar, fazer a minha prece para conseguir realizar o estudo, para conseguir realizar a tarefa. O quanto que a gente não vai alcançar com a Quanto mais você vai tendo essa sintonia, essa frequência, essa intenção, mais a espiritualidade está vendo esse processo, mais eles começam a se envolver também. Porque, não, realmente é sério, realmente é para valer. Porque, imagina só, mas os espíritos têm muitos planejamentos. Eles vão largar isso para ficar num grupo, se aquele grupo daqui a pouco não vai estar nem aí para isso. Eles vão primeiro. Que eu estava comentando, né, a Joana testando de volta 10 anos ali na psicografia, né? Depois botou fogo em tudo para poder começar a fazer. Ele todo bobo, achando que ia já publicar aquela ali. Era só para testar também a persistência dele, perseverança e também treinar o próprio. Porque a obra é muito complexa. Conexão por conta da profundidade da obra. Você pode ler então, Valerinha? Só que o começo aqui está diferente do. Não tem problema não. Sabe por que está muito diferente? Tá através de telefonema. Não, tranquilo. Por meio de telefonema. É que o meu livro está assim, ó. Eu não sei, estranho eles terem mudado isso, né? Será que por meio, através está errado? Não está errado. Continua valendo na regra, né? Pode participar da língua. Através de telefonemas às pressas, Vera e Serpa, alarmados, cientificaram-se quanto o novo rumo que se imprimira à situação e juntos demandaram o estabelecimento, encontrando Elisa agonizante em ambiente de tranquilidade e carinho. O médico amigo, não obstante expender argumentos de consolo e esperança, foi claro no aviso. Nada mais a fazer, senão aguardar. Vera Celina, em soluços, ajoelhou aos pés daquela cuja boca não mais se abriria para abençoá-la com os recursos do corpo terrestre. Caio, evidentemente contrafeito, contemplava a cena, fumando cigarros sucessivos. Enfermeiras iam e vinham, no afã de se fazerem mais úteis, e auxiliares espirituais formavam cadeias magnéticas de apoio à viúva Fantine, a fim de que o trânsito de um mundo para o outro lhe fosse mais rápido e menos intranquilo. Ernesto demandou a residência da espiritualidade, a fim de colher as instruções de Ribas, diante da emergência, e Desidério se plantou à cabeceira, imerso em revolta e desesperação. Durante 8 horas consecutivas, o coração ainda sustentou o corpo tombado inerte. Sobrevindo a madrugada, Elisa abriu as pálpebras desmesuradamente e tentou fixar os olhos na filha para endereçar-lhe a inexpressável despedida. No entanto, descortinou a presença de Serpa, que a fitava a mente ao leito. Não obstante incapaz de nutrir quaisquer resquícios de ódio no âmago da alma, cerrou o coração em densa nuvem de mágoa, pedindo mentalmente a Desidério que a resguardasse e defendesse. Bastou essa deliberação irrefletida, a qual se lhe agarrasse ávidos pensamentos, que lhe seriam os derradeiros, no envoltório carnal. O acompanhante colou-se a ela, dando a ideia de quem lhe sorvia todas as forças. Vera pressentiu que a genitora se rendia, por fim, ao grande repouso, e, ansiosa, procurou debalde reanimar-lhe a vida orgânica, suplicando: Mãe, mamãe, minha mãe. De boca hirta, contudo, não surgiu qualquer resposta. Elisa Fantine pendeu a cabeça nos travesseiros, enquanto o corpo se lhe imobilizava para sempre. Na enfermaria do sanatório, caiu o pano da morte sobre aquela existência fértil de tribulações e problemas na ribalta do mundo. Todavia, por trás dos bastidores, na esfera espiritual, o drama não terminava. Ungida morta pelas forças dos últimos desejos que ela mesma anunciara,
Desidério, inflamado em labaredas de ódio, retivera-lhe uma das mãos na destra rude, impedindo-lhe a retirada. Elisa, embora semi-consciente, percebeu que se achava presa a ele e algemada ao cadáver, ouvindo o desventurado companheiro repisar e repisar que jamais a deixaria. Irmãos na terra, em meio às vicissitudes da experiência humana, aprendei a tolerar e perdoar, por mais que vos fira ou calunie, injure ou amaldiçoe, olvidai o mal, fazendo bem. Vós que estivesse a confiança traída, ou espírito dilacerado nas armadilhas da sombra, acendei a luz do amor onde estiverdes. Companheiros, que foste vilipendiados ou insultados em vossas intenções mais sublimes, apagai as ofensas recebidas e bendizei os ultrajes que vos burilam. E o coração para a vida maior. Irmãs, que padeceste indescritíveis agravos na própria carne, desprezada pelos carrascos risonhos que vos enlouqueceram de angústia. Depois que vos acenarem como mentirosas promessas, abençoai aqueles que vos destruíram os sonhos. Mães solteiras, que foste banidas do lar e batidas até a queda na prostituição, por haver tido suficiente coragem para não assassinar no próprio ventre os filhos de vossa desventura, com a insânia do aborto provocado, mães agoniadas, às quais tantas vezes se nega até mesmo o direito de defesa, conferido aos nossos irmãos criminosos nas cadeias públicas, perdoai os vossos algozes. Pais que trazeis nos ombros, escalabrados de sofrimento, a carga dolorosa dos filhos ingratos, filhos que aguenteis na carne e na alma o despotismo e a brutalidade de pais insensíveis e cônjuges flechados entre as paredes domésticas, pelos estiletes da incompreensão e da crueldade, absolvei-vos uns aos outros. Obsidiado de todos os climas, teceis véu de piedade e esperança para os seres infelizes, encarnados ou desencarnados, que vos torturam às horas. Criaturas prejudicadas ou perseguidas de todos os recantos do mundo, perdoai a quantos se fizeram instrumentos de vossas aflições e de vossas lágrimas. Quando sentirdes a tentação de revidar, lembrai-vos daquele que nos concitou a amar os inimigos e a orar pelos que perseguem e caluniam. Recordai o Cristo de Deus, preferindo ser condenado a condenar, porque, em verdade, quantos praticam o mal não sabem o que fazem. Convencei-vos de que as leis da morte não executam ninguém. E não vos esqueçais de que, no dia do vosso grande adeus, aos que ficarem na instância das provas, somente pela bênção da paz e do amor, na consciência tranquila, é que podereis alcançar a suspirada libertação. Eu acho interessante, porque eu não consegui ver quem faz essa... Eu acho que é o próprio Emmanuel, é André Luiz. Será que o André Luiz, cara, parece outro espírito? Eu também acho. Porque eu acho que é a conclusão disso aqui. Entendeu? Não, ela é, mas a língua, o o linguajar, estilo não é dele, entendeu? Parece Emmanuel, Bezerra de Menezes, eu não sei, cara. Porque Bezerra de Menezes também acompanhou muito essa obra, junto com Emmanuel, e outros espíritos também. É muito bonita essa passagem, porque, olha, muitas das Pode ser dores... o Emmanuel, ele escreveu o prefácio. Pode ser. Então ele pode estar junto. É assim, é um outro... que o estilo não é do André Luiz, entendeu? Não é dele essa característica de falar assim. E ele está quase que implorando a gente assim, ó, perdoa, né? Porque realmente muita quantidade de espíritos ficam várias reencarnações, um processo doloroso que não precisariam, né? Como a gente viu o caso do Silveira, né? O caso do próprio Alfredo. Aquela pessoa que vive nessa mente presa na maldade, ela já faz da vida o próprio bravo. Já é um inferno a vida dela. Não tem paz, não. Porque ela teme que façam com ela aquilo que ela trama contra os outros. Então ela nunca tem paz.
Se ele é um cara que acaba de uma maneira roubando o dinheiro do outro, ele está sempre com medo que roubam dele. Se ele mata, ele está sempre com medo que vem alguém que vai matar ele. Nunca tem paz. Então, se você pensar, deixa que a pessoa, ela mesma está fazendo o inferno dela, segue o teu caminho. E aí você vai viver no meio da dor junto com ele. Não se acorrente a isso. Eu fico pensando nessa cena, com a espiritualidade superior assistindo igual o jogo de futebol, Não sabe? é? A gente está esperando o pênalti, a hora do pênalti. Aí ela abre os olhos, vê a filha, a chance de desencarnar na vibração do amor, né? Em plenitude, em agradecimento por aquela oportunidade, por aquele vínculo. Aí ela olha para o outro lado, desvia do caminho, perdeu o pênalti. Só que cara. Aí, Esse cara é seco, eu sou secado. Você vê, ela tá doente quando tá fumando lá dentro do quarto. Aí ela vai, coitada, no momento que ela tem de poder, ele vai, óleo aqui. Na realidade, o que está acontecendo por aí, isso foi ele que. No final, até esse. E essa situação dela ter passado mal foi em função do que ele falou para ela e tudo, né? Piorou o quadro dela, né? Então, ele, na verdade, está criando para ele um sofrimento muito grande. Né? Bom, 5.1. Após 8 horas, em estado quase terminal, após a ruptura de um vaso sanguíneo do cérebro, o corpo de Elisa entra nos momentos finais que antecede a parada cardiorrespiratória e a consequente cessação da irrigação sanguínea no cérebro, culminando com a morte cerebral. Um pouco antes disso ocorrer, Elisa consegue recuperar levemente a consciência e, tentando abrir os olhos, procurava se dirigir à filha, que se encontrava próxima a ela. Mas a visão de Caio, que ali também se encontrava, desperta nela mágoa em relação ao que ele fez. E medo também, né? Houve medo também. Imediatamente leva o pensamento a Desidério, pedindo que ele a proteja. Isso é suficiente para que o obsessor se aproximasse e se fixasse nela com o intuito de protegê-la e de não a deixar partir. Veja, ele, lógico, está pensando nele também. Eu não posso deixar a Elisa, mas ele também quer defendê-la também. Há uma mistura, né? Uma coisa meio complicada. Ele também está em desequilíbrio, né? Ele está desequilibrado. Aí, no momento que ela pede, aí ele deixa vir à tona toda a raiva dele. Mas assim, é uma mistura assim, de apego dele e ao mesmo tempo um desejo de protegê-la. Então junta a fome com a vontade de comer. De domínio também, né, Zé? De domínio também. Agora tudo, né? Fica tudo misturado. Então, o que acontece? E aí, a espiritualidade, óbvio, vai conseguir formas de... A gente vai ver que vai se resolver essa questão no próximo capítulo, a gente vai estudar. Vai dar um trabalho danado. Porque se... Na hora, cara, se ele fosse lá fumar esse cigarro, danado cigarro lá no corredor... Entrou, né? Fuma esse cigarro lá fora, porque aí ela não olhava para ele, teria facilitado todo o processo, cara. Mas estava o danado lá. Mas é a questão também da prova para o espírito. É uma prova. Ele estava ali, ela podia ter visto, continuado a procura e ter chegado. Focado na filha, né? Voltado o olhar para a filha. Mas o medo falou mais alto, né? O medo falou mais alto. 5.2. Observemos que o momento de descuido é suficiente para comprometer muitas horas de esforço, e às vezes dias, às vezes anos, né, gente? Essa presença de Desidério era extremamente prejudicial à desencarnação. E com ele ali segurando-a, o desenlace se tornava mais difícil. Providências seriam tomadas para o desligamento dos laços fluídicos que ainda prediam Elisa ao corpo físico. Mas no momento da desencarnação, é muito importante cercar um enfermo que se prepara para se transferir ao plano espiritual de muitos cuidados. Uma assistência adequada nesse momento pode significar uma transferência tranquila ao plano maior da vida. Se a humanidade conhecesse mais extensamente o que representa esse momento, muitas cerimônias e comportamentos desnecessários e indesejáveis seriam evitados, e a condição do desencarnado seria muito melhor, pois o correto preparo que melhora seu estado psíquico e espiritual favorece muito essa adaptação. Gente, velório. Olha, velório, mas o momento da desencarnação também. Gente, olha só. A pessoa está desencarnando, você quer chorar, vai chorar. Se for começar com aquela gritaria, chora lá fora, no corredor, no outro quarto. Não grita perto da pessoa, não chora perto da pessoa. O espírito que está ali se preparando para se desvincular do corpo, nos últimos momentos ainda de consciência do cérebro,
tem que ser cercado de todo carinho, de palavras de cuidado, de palavras de reconforto, de esperança, porque isso vai ajudar muito, porque a perturbação na desencarnação é natural para todos nós. Ela pode durar segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, né? Às vezes séculos. Normalmente, um indivíduo que não tem um grande problema kármico, que não conduziu a sua vida fazendo mal aos outros, prejudicando ninguém, que não foi apegado demais, que, de certa forma, um pouco o caso da Elisa, ela teve seus problemas, mas não era uma pessoa ruim, não prejudicou ninguém, não fez mal a ninguém. Ela trazia problemas do passado também dentro dela, eu diria até que ela trazia uma certa tristeza dentro dela. Eu diria que seria uma distimia, né? Não fica claro aqui, mas ela parece trazer um certo isolamento, ela não se aproxima muito da filha, é uma pessoa mais fechada naquele jeito dela, mas também não prejudicou ninguém, não, sabe? Normalmente ela traria um certo desequilíbrio no processo de desencarnação, porque você deixa o corpo físico. Então você vai ser conduzido para o plano espiritual, ou então vai ficar aqui na Terra por algum tempo ainda, seja sendo acompanhado. Esse desligamento às vezes leva algumas horas, às vezes até mais rápido, depende, né? Às vezes é necessário para ficar preso ao corpo físico durante algumas horas, e às vezes não, às vezes dá para já se fazer esse desligamento. Mas o indivíduo tem que segurar a mão da pessoa, tem que falar no ouvido dela, não importa se ela está em coma. Fala no ouvido dela, fala palavras de conforto, de carinho, tranquiliza o espírito que está ali. Não fica mostrando, se você está com desespero, você não consegue, claro, a gente vai compreender, a pessoa às vezes não consegue, está desesperada, então saia, fica ali, deixa uma pessoa mais equilibrada que possa, porque esse momento tem que ser cercado com muito carinho, com muito cuidado, com muita paz, oração, muita oração, porque existe um livro chamado Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos. É um livro feito para ajudar as pessoas a lidar com a desencarnação. É feito só para isso. Foi um livro escrito lá, sei lá, século VII, século VIII, não sei. Ele é um livro feito para explicar como é que se dá o processo da desencarnação e como é que deve ser feito para envolver a pessoa em todo o cuidado para que essa desencarnação está antecipando 1.500 anos, né? De certa forma, que a doutrina espírita colocou. Como é que se faz para envolver a pessoa com todo o cuidado para que não vá levando medo, levando receios demais para o plano espiritual? É o Bardo Todol, é o livro tibetano dos mortos, né? É o nome dele. E esse porque eles, dentro do budismo, eles não é que eles valorizam demais essa parte, que é meio complexa essa parte do espírito, mas no budismo tibetano, principalmente o Mahayana, eles têm essa visão mais voltada para essa parte do espírito. Então, há esse cuidado, né? Que também outras religiões do passado, também algumas tiveram. E no Espiritismo fica mais claro para a gente, ainda mais quando a gente começa a ler todos esses detalhamentos que estão acontecendo no plano espiritual em volta, com obsessores, com tudo isso, próximos ali, ou espíritos menos esclarecidos. No hospital, por exemplo, é um ambiente complicado, né? No hospital você está cheio de espíritos sofredores também ali. Então tem que ser envolvido numa ambiência de paz para aquela pessoa. E a gente vê, às vezes, o descuido com isso. Aí depois vem o velório. Aí o velório começa aquela conversação, o pessoal contando piada, não sei o quê, rindo, começa a falar do outro. Ah, esse fulano fez isso, fulano fez aquilo. Gente, soubesse o mal que isso causa para o espírito, quanto é ruim para ele. Então, assim, tem que ser melhor ir no velório e fazer velório. Se é para fazer desse jeito, nem faz. Né? Faz a sua oração em casa, ora por ele, mas tentar esse negócio de ficar chorando, se jogando em cima do caixão, cara, isso para o espírito é muito sofrimento, entendeu? É muito sofrimento para ele. Ele já está passando por ele tem que sair de um plano material para ir para um plano espiritual. É mais ou menos como acontece com a gente quando encarna. A gente deixa um plano totalmente tranquilo, então sem esse peso todo do corpo físico. Aí a gente encarna já com medo danado. Aliás, diga-se de passagem, estava lendo um livro do Hermínio, até. Nossos filhos são espíritos. Estava lendo isso, não tinha lido aí. Não. Não, eu não tinha lido, não. Aí ele narra a obra da Ellen Wambach, né, que é aquela psiquiatra que estudou muitos processos através de hipnose, de terapia de vidas passadas. A maioria das pessoas que narraram para ela, porque eles foram recuando, né, até antes do estágio uterino, indo para vidas anteriores, às vezes até mais de uma vida,
Gente, 70%. O maior medo não era a morte, era a vida. Era a hora da encarnação, sabia? A maior parte não, quando olhando retrospectivamente, eles não tinham medo das desencarnações que tiveram. O medo era sempre na hora de reencarnar pelo o medo de falhar, entendeu? De não conseguir. Você tem noção da responsabilidade. Exatamente. Então, a reencarnação ela é também assustadora para o espírito, de certa forma. Então, a desencarnação acaba sendo porque a gente se condiciona, né? A gente perdeu o medo aqui e tal, ficou. Mas quando vai voltar, aí está com medo de novo, né? E aí você tem um monte de gente, tem um Caio Serra fumando ali, olhando. Pô, não dá, cara, não tem condição. A gente está evoluindo também. Mas a gente tem que melhorar ciência, né? Você tem a tanatologia que está estudando o processo da morte, os cuidados paliativos, Sim. que tem sido um processo de estudo. Você vê que na questão dos pacientes com câncer, eles estão evoluindo muito nessa questão da meditação, do paciente começar, né? ainda no processo da doença, quando já descobriu que é terminal, ele começar a fazer meditação, que ele está chegando no campo, né? Que ele está num lugar de plenitude, que ele está num lugar de paz, para ele se sentir em plenitude com esse lugar. Imagina o espírito quando chega lá e que já está treinando em meditação há um mês, fazer esse deslocamento. Ele vai chegar lá com outra visão, a espiritualidade vai estar muito mais aberta para ele conseguir captar. Ajudá-lo, né? Então, é um processo do encarnado para o encarnado na ciência e já evoluindo para esse olhar espiritual. E é um dos trabalhos que começa com a Elizabeth Kubler-Ross, né? E agora vem evoluindo para essa parte também de meditação, né? Que aí começa a diminuir a dor, diminuir a ansiedade. Tudo isso vai ter reflexo no espiritual, né? Na hora como você falou, na hora que chegar no plano espiritual, o espírito já chega com menos medo, com menos receios. Essa é um cuidado que a gente tem que ter. Da mesma forma que você recebe uma criança, vai cuidar dela com todo cuidado, você também tem que cuidar daquele que está desencarnando, porque ele está indo agora para o outro plano, ele tem que ir envolvido com todo carinho, porque isso vai ajudá-lo muito. A gente só vê uma metade dessa equação, hein? Só um lado dessa equação. A equação tem dois lados, então é igualdade de dois lados. Então, assim, a gente tem que ter os dois lados desse processo. Há um cuidado na chegada, um cuidado na saída, né? Chegou na Terra, todo cuidado. Está saindo da Terra, todo cuidado. Porque precisa chegar bem no plano espiritual. E de lá, obviamente, é um cuidado na chegada ou um cuidado na reencarnação. Mas nós só temos mais esse cuidado na encarnação, né? Do trenenzinho. Mas quando vai partir, a gente só tem medo, só tem choro, só tem tristeza, mas não tem esse cuidado. Não, ele está indo agora para recomeçar, para renascer de novo, vamos dizer, entre aspas, né? No outro plano. Eu tenho que cuidar dele agora também, da tanatologia. E a gente coloca o nosso medo, nossa angústia, nosso apego para ele carregar esse peso junto. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente, como espíritas também, é um trabalho importante a ser feito. Sempre que nos pedirem para ir visitar, para ir orar para uma pessoa que está no estágio terminal, a gente tem que ir, gente. É preciso ir, porque vai ajudar muito aquela pessoa. Eu trabalho há 20 anos em CTI, né? Como criança e adolescente morrendo com câncer com muita frequência. E você vê todo esse processo, né? Porque o adolescente, principalmente, ele tem noção do que está acontecendo, ele tem noção que a doença está agravando, ele tem noção que ele está indo. E como acontece esse processo que a gente está vendo com ela, né? Ela tenta abrir o olho para a despedida final daquela filha, né? Então, às vezes, é aquele momento da melhorazinha, nem que seja para um conforto da mãe, para a mãe entender, olha, tá tudo bem comigo, eu vou ficar bem, e aí pode desencarnar, né, para a espiritualidade poder fazer o trabalho. Aquele momento que melhora para a mãe desligar o pensamento em casa e o socorro poder acontecer. Então, a espiritualidade está trabalhando o desencarne daquele sujeito, mas também está trabalhando o amparo daquela família que fica. Né? Então, tem todo esse cuidado e esse carinho, né? Dos dois lados. A gente não está sozinho nunca, eu estava na passagem anterior. Né? É verdade. Bom, gente, então a gente vai... Vamos pausar aqui, a gente vai